Bom dia. Você quer dar frutos para o Senhor e quer transbordar? Você quer viver todo o plano, o propósito de Deus para sua vida e quer realmente ter uma vida relevante que cumpre o 100% do propósito de Deus? Essa live é para você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que eu considero muito importante. Toda live é importante. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que é fundamental, que é necessário, não apenas para você frutificar, não apenas para você ter sucesso na vida, mas é uma palavra que te dá paz para viver e que é a base, é o fundamento, amém? Para uma vida de vitória, uma vida extraordinária. Eu estou com essa palavra no meu coração, né? Eu estou finalizando muitas. Daqui a pouco eu vou entrar, dar um oizinho para vocês, e vão entrando aí. Estou com muitas demandas esses dias, né, da nossa conferência e checando toda a organização da imersão, preparando o texto, preparando a ministração ali, que eu vou ministrar tanto na conferência quanto na imersão. Então tem muitas coisas acontecendo, né? O coração já vai ficando cheio de tanto meditar e preparar e orar e buscar do Senhor. Então tem sido precioso. E eu estou lançando um livro nessa conferência. Eu falei para alguns, eu não sei se você que está aqui sabe disso. E eu estou, então, preparando esse livro, terminando, né? E em nome de Jesus, quero terminar essa semana, porque já precisa encaminhar para a gráfica, né? E eu quero falar com você hoje sobre um dos capítulos desse livro. Semana que vem eu vou estar inteirando melhor vocês. Tá bom? Mas eu quero cumprimentar todos. Um beijo no seu coração. Deixa eu enxergar melhor aqui para ver quem tá aqui. Quem que tá aqui? Eu quero dar um beijo, mandar um beijo para as discípulas da Vinha Goiás, que estão à frente das igrejas, as irmãs que estão à frente do ministério, que realmente estão ombreando aqui conosco essa obra maravilhosa. E um dos motivos dessa live é para abençoar o seu coração, para poder alimentar a sua fé, tá bom? Eu tenho certeza que tem sido bênção, eu tenho recebido muitos testemunhos. Eu já quero que você entre aqui, clica aí no aviãozinho, você vai enviar essa live para as pessoas que você quer abençoar. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração hoje, vai marcar a vida das pessoas, né, que estão aqui, e principalmente aquelas que estão à frente do ministério, que o meu alvo maior aqui é edificar a fé das nossas discípulas que estão à frente das igrejas, os discípulos de Goiânia, né, as discípulas do estado de Goiás, tá bom? Mas tem gente de São Paulo, Flavinha, um beijo, Flávia, da cidade de Tiradentes, Adriana, saudade querida, você é preciosa, discípula amada. Estamos todos na expectativa da conferência. Então somos todos mesmo, que até eu. Gente, é tanta emoção, porque que dia que é hoje, hein? Hoje é 21. Nossa, estou há praticamente 25 dias do casamento do meu filho, né? O Pedro vai se casar com a Isabela no dia 14. E estamos aí preparativos. Ele nem vai casar em Goiânia, vai casar numa cidade aqui perto. Mesmo assim, a gente está organizando muita coisa. E o Pedro casa dia 14. Olha só como é que tá. Pedro casa 14. Aí a conferência... cadê? Deixa eu ver aqui. A conferência vai começar dia 19. Mas a imersão começa na semana seguinte, né? Olha, o Pedro casa 14... A imersão começa 16 a 18 e dia 19 já é a conferência. Então vai ser assim uma semana poderosa, né? E então com muita expectativa, né, no nosso coração. Eu quero também aproveitar
e pedir para você entrar aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre chaves para o transbordar de Deus na nossa vida. Vou escrever aqui, que eu acho que fica mais fácil, chaves para o transbordar acho que pode ser assim. E eu tenho meditado sobre essa questão do transbordar, né? O meu livro vai ter esse nome. Eu ainda não divulguei, né, o nome do livro, porque eu estou fazendo suspense. Essa semana foi uma semana meio diferente. Eu não consegui fazer o que eu queria. Quero fazer uns stories, quero abrir umas caixinhas de perguntas, quero interar mais com vocês, até porque agora que eu finalizando o livro e vou ter um pouco mais de tempo para isso. Então eu vou fazer uma live especial para divulgar o nome do livro, mas eu já vou dar uma dica: o nome do livro tem a ver com transbordar. E eu tô com essa palavra no meu coração, porque é a vontade de Deus. Eu vou te provar aqui na Bíblia que a vontade de Deus é que você transborde para a direita, para a esquerda, que você transborde no seu casamento, que você transborde na sua família, transborde de amor, de paz, de alegria, transborde de frutos, seja alguém frutífera. Essa é a vontade de Deus. Eu vou te provar aqui na Bíblia que Deus quer que você transborde em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer que você transborde no seu casamento, um casamento delicioso, sabe, com filhos que honram, filhos que são rebentos da oliveira, né? A palavra diz que o Senhor nos fez para sermos bem-sucedidos, que está lá no Salmo 1, tudo quanto você colocar as suas mãos, você vai ser bem-sucedido, né? A palavra fala que o Senhor nos fez para a abundância. Quando o Senhor fez o homem e a mulher em Gênesis, no capítulo 1, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio, né, sobre todas as coisas, sobre toda a terra. E a Bíblia fala, e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, enchei a terra, sabe? Então Deus sempre tem o transbordar para nós. Lá em João, né, no Novo Testamento, Jesus fala: eu vim para que tenham vida em abundância. Então tudo isso fala da abundância de Deus, né, para nós. Tudo isso fala, deixa eu até anotar um negócio aqui, que Deus está falando aqui algumas coisas comigo. Deixa eu anotar aqui, gente, não posso perder esse feeling. Só um pouquinho, vai clicando no aviãozinho, vai chamando o pessoal do Marcelo, todo mundo que você conhece, vai enviando essa live aqui, que eu creio que Deus vai falar muito conosco. Hoje já está falando aqui comigo de transbordar. Gênesis 1, quando Deus falou para o homem, né, crescer e multiplicar. Depois a palavra do Senhor fala, que eu acabei de falar, que eu não posso perder, gente, me lembra aí o que eu falei. Lá em João, que veio vida e abundância, né? Lá no Salmo 1, a Bíblia fala que tudo vai prosperar. Depois a Bíblia fala, né, que nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, nós vamos povoar cidades assoladas. O espaço da tua terra, como é que é? Alonga bem. A Bíblia fala, né, Isaías, você deve preparar aqui o espaço da sua tenda, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então, você pode ver que Deus é um Deus que está sempre se revelando a nós como um Deus grande, como um Deus que tem coisas grandes para nós. O transbordar é algo que está no coração de Deus. Sabe, essa é a vontade de Deus. Se você não tem transbordado de alegria, de paz, se você não tem transbordado no seu ministério, se você não tem transbordado no seu casamento, sabe, hoje eu quero te ajudar. Hoje eu quero liberar algumas chaves de Deus
para o transbordar na sua vida financeira, para o transbordar da sua vida matrimonial, para o transbordar do seu ministério. Essa é a vontade de Deus. Amém? E repete, escreve aí comigo. A vontade de Deus é que eu transborde. Escreve aí para mim, vamos fazer uma força-tarefa. A vontade de Deus é que eu transborde. A vontade de Deus é que eu transborde. Essa é a vontade de Deus. Deus não te criou para ter uma vida mais ou menos. Deus não te criou para ter uma vida aquém. Não. Nosso Deus é um Deus grande. Nosso Deus é um Deus da abundância. Nosso Deus é o Deus da prosperidade. Nosso Deus é o Deus da riqueza. Nosso Deus é o Deus da saúde. Sabe? Então essa é a vontade de Deus. Você não pode ficar aquém. Você não pode ficar fora. Você não pode ficar à margem daquilo que Deus tem para você. A vontade de Deus é que eu transborde. Eu quero dizer isso para você e eu vou provar. Eu vou provar para você na Bíblia que essa é a vontade de Deus, que você transborde no seu trabalho, que você transborde no seu ministério, na cidade que você foi colocada, sabe? Na sua família. Transborde de sabedoria, transborde de abundância, transborde de alegria, transborde de frutos abundantes. Então, a vontade de Deus é que eu transborde, é verdade. E eu quero já começar aqui, né, a liberar uma palavra de Deus para você, que está no Salmo 144, versículo 13. Escreve aí, Salmo 144, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Que transbordem, olha só, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Eu amo esse texto. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Ai, que versículo lindo. Que promessa maravilhosa. A promessa de Deus para você, então, é essa, que você transborde. Que transborde os seus celeiros, que transborde, que você seja atulhada de bênção, atulhada de alegria, atulhada de favor, atulhada de, sabe, de poder, de alegria. Essa é a vontade de Deus. Então, Salmo 144, 13. Quem é que vai escrever aí para mim? Tem alguma discípula aí? Se tiver alguma discípula aí, escreve aí para mim. Salmo 144, 13. Que transbordem os nossos celeiros. É lógico que a Bíblia que está falando de celeiro. Oi, Tamara, um beijo, querida. Que transborde os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Aqui a Bíblia está falando de plantação. Aqui a Bíblia está falando de plantio e colheita. Mas quem não está plantando essa vida? Todos nós estamos plantando e todos nós estamos colhendo. Entende? Então, eu quero dizer para você, você está plantando onde você passa. Onde você estiver, você está plantando, você está semeando, mas você vai colher. Você vai colher. E a promessa de Deus é que você vai transbordar. Amém? Agora eu quero deixar duas chaves apenas. Duas chaves, eu não quero falar muito, mas o que eu falar, eu quero que fique muito claro para você, porque Deus tem falado muito comigo. Deus tem falado muito comigo sobre o transbordar, né? Primeira chave para o transbordar de Deus. Um solo apropriado. Um solo apropriado. Qualquer agricultor, qualquer pessoa que vai plantar, olha, meu genro é agricultor, não é? Goiás, aqui no estado de Goiás, nós somos um estado do agro, não é verdade? Nós acompanhamos, então, você conhece, você sabe que quem planta, ele tem que calcular. Ele não sai plantando assim qualquer hora, em qualquer lugar. Ele tem que ver o solo. Então, se você quer transbordar, se você quer ter uma colheita abundante em todas as áreas da sua vida, por favor, avalie. Porque a primeira chave para o transbordar é um solo apropriado. Um solo apropriado. Onde que está escrito isso, pastor? Lá na Bíblia. Tudo que eu estou aqui, eu não estou falando de autoajuda, tá?
estou falando com você de ajuda do alto. Eu não estou falando aqui nenhuma opinião minha. Eu estou te falando aqui do que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Eu tenho compromisso. Eu tenho um compromisso de falar para você o que a Bíblia diz. Porque o que eu falar pode até ser algo bom, mas não vai permanecer. Porque a palavra de Deus é aquela que permanece. Ela tem poder. Então o que eu te falar aqui é baseado na palavra. Primeira fonte, primeira chave para transbordar, um solo apropriado. Qualquer agricultor tem que se preocupar com esse solo. Olha só, um solo, para que ele possa dar muitos frutos e frutos abundantes, ele precisa estar limpo, ele precisa estar preparado, arado, não é? Você já viu as pessoas que vão plantar, eles aram. Você não pode chegar lá no solo completamente sujo, completamente cheio de lixo, completamente cheio de entulho para sair plantando. Não. Você tem que ter um solo limpo. Agora, eu quero te falar da parábola do semeador. Lá na parábola do semeador, em Lucas 8,15, a Bíblia fala sobre esse solo, tá? Esse é um dos capítulos do meu livro. Eu falo das chaves para o transbordar. É um dos capítulos do livro. Eu vou te dar 2 chaves aqui. Na parábola do semeador, aqui, Lucas 8,15 está dizendo, porque ali o texto, olha só, o texto fala de vários solos. Vamos ler? Vários solos. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Lá em Lucas 8,15, abre lá, se você está com a sua Bíblia, Lucas 8,15, está falando da parábola do semeador, certo? Mas antes começa, né? Lá no versículo 5, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte, olha só, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Uma parte da semente foi na beira do caminho. A outra parte da semente caiu na pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Teve uma outra semente que caiu no meio dos espinhos, versículo 7. E ao crescer com ela, aquela semente foi sufocada. Outra, afinal, caiu em boa terra. Escreve aí para mim, a semente caiu em boa terra. A semente caiu em boa terra. Tá bom? A semente caiu em boa terra. Lucas 8,8. Bom de decorar. Lucas 8,8. Faz assim. A semente caiu em boa terra. O que aconteceu com aquela semente? Ela cresceu. Produziu a 100 por 1. Uau, isso que eu chamo de transbordar. O transbordar aqui foi de 100%. Eu quero transbordar, eu quero crescer. Todas as áreas da minha vida eu quero 100%. Foi o que aconteceu. Ela produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou quem tem ouvidos para ouvir ouça. Depois lá na frente, a Bíblia explica, né? O que é cada semente? Mas o que eu quero te chamar a atenção é que no versículo 15 está escrito: aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Fala comigo, assim, eles frutificam. Gente, que coisa poderosa, eu tô te dando uma chave poderosa demais. Escreve aí, ó, Rosiane, minha discípula, tá aqui. Muito bem, eu quero transbordar. Quem quer transbordar? Escreve todo mundo, escreve assim, eu quero e eu vou transbordar. Você não quer não, Rosiane, você vai. Escreve aí pra mim, eu quero e eu vou transbordar. Eu quero e eu vou transbordar. Não adianta só querer, você tem que declarar e você vai transbordar. A semente, na parábola do semeador, ela caiu numa boa terra. Aí, Tamara, eu quero e vou transbordar. É isso. Escreve aí, eu quero e vou transbordar. Porque Lucas 8,15 fala que a semente que caiu na boa terra,
são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam. Agora eu quero falar um pouquinho do coração. Não adianta, deixa eu falar. O que é o solo apropriado? O solo apropriado é o seu coração. Quem está dizendo isso é a Bíblia. A boa terra caiu, a semente caiu em boa terra, e os que tendo ouvido de bom e reto coração. Ou seja, a Bíblia faz uma relação da terra com o coração. Ok? O que caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Ou seja, a boa terra está relacionada com um bom e reto coração. E esses frutificam. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer transbordar, você precisa lidar com o seu coração. E a palavra que eu vou dizer aqui para você é uma palavra forte. Essa palavra eu ministrei em uma conferência. E ela é um capítulo do meu novo livro. Ela é muito bonita de pregar, mas ela não é muito fácil de viver, não. Ela não é muito fácil de praticar. Porque falar é fácil, mas lidar com o coração é algo que às vezes dói. A Tamara está dizendo que privilégio essas lives quanto ao alimento espiritual. Amém, Tamara. Esse é meu alvo, é alimentar o seu coração. De cada discípulo da Vinha Goiás, eu considero isso aqui como um discipulado. Eu oro, eu preparo. Amém? Eu sei que nem todos podem entrar por causa do trabalho, mas você manda essa live aqui para sua igreja, para o seu discipulado, porque aí as pessoas vão ser abençoadas. Amém? Deixa eu te falar, a Bíblia está relacionando a boa terra com um bom e reto coração, ok? O que é um bom e reto coração? Sabe, a Bíblia, ela nos exorta a guardar o nosso coração. Aqui em Provérbios 4, 23, fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Escreve aí para mim, Provérbios 4, 23. De tudo que você deve guardar, guarda o coração. O coração é a fonte, gente. Se o seu coração não estiver limpo, se o seu coração não estiver em linha com o coração de Deus, você não vai transbordar, você não vai frutificar, você vai ficar estéril. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, né? Você vê uma oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque eu não conheço o meu coração é enganoso. Então eu tenho que orar: Senhor, o Senhor que conhece o meu coração, sonda ele, vê se tem algum caminho mau e me mostra, porque eu não consigo ver. Nós precisamos lidar com o nosso coração. Pastora, lidar com o quê? Lidar com a mágoa, lidar com a ofensa. Todo mundo que está aqui nessa live, inclusive eu, precisa aprender a lidar com isso. Porque você lida com pessoas, você tem relacionamentos, você tem marido, você tem esposa, você tem filho, você tem discípulo, você tem alguém que está acima de você. E você tem que conviver com essas pessoas. Você precisa então dar as respostas. Tenho certeza que você já precisou perdoar alguém. Alguém já precisou perdoar aqui? Deixa eu ver. Sabe? Todos nós precisamos perdoar. Todos nós precisamos lidar com a mágoa, com o ressentimento, com a amargura. E a Bíblia fala que você tem que guardar o seu coração, porque é do coração que procede a fonte da vida. Se o seu coração não estiver limpo, você não vai crescer, você não vai transbordar. Porque a Bíblia fala, é um coração limpo. É um coração limpo, um coração puro, um coração reto. Deixa eu falar uma frase, todo mundo vai escrever essa frase. O solo de um coração ofendido é estéril. Escreve aí para mim: o solo de um coração ofendido é estéril. O seu coração é o solo, tá? A Bíblia diz que a semente que caiu no solo, um bom e reto coração, essa frutificou.
Então a Bíblia está falando que a terra aqui é o seu coração e o meu. Então o nosso coração precisa estar pronto. Se você quer frutificar e transbordar, o seu coração precisa estar arado. Ele precisa estar arado, ele precisa estar fértil, ele precisa estar pronto. Se tem mágoa, se tem ressentimento, se tem amargura, você não vai frutificar, você não vai transbordar. O solo de um coração ofendido é estéril. Eu não conheço nenhuma pessoa magoada prosperar. Eu não conheço nenhuma pessoa presa à amargura dar frutos. Eu não conheço nenhum pastor amargurado com igreja grande. Eu não conheço nenhuma pessoa ofendida que não perdoou, que não rompeu, que não limpou, prosperar na vida. Por isso a Bíblia fala que a semente que caiu, olha só, a semente que caiu num bom e reto coração, essa frutificou. Sabe? Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você lá no encontro perdoou pessoas que tem essa palavra da cura das emoções, tudo bem. Mas deixa eu te falar, o perdão é um estilo de vida. Escreve aí para mim, o perdão é um estilo de vida. Talvez você tá falando para mim, não, você tá chovendo no molhado. Porque é mesmo, são das obviedades que muitas vezes nós nos esquecemos, tropeçamos, e o que acontece? A gente fica infrutífero. Você vai precisar lidar com a mágoa, você vai precisar lidar com a ofensa de esposo, de esposa, de pastor, de líder, de filho, de nora, de genro, em todos os sentidos. Então você precisa fazer essa oração. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Eu não quero um coração estéril. Eu não quero um coração estéril. Eu não quero uma terra estéril. Eu quero frutificar. Então, Senhor, limpa o meu coração, porque o coração, vou repetir, o solo de um coração ofendido é estéril. Ele não vai frutificar, porque ele está fechado. A mágoa é uma má água. A mágoa é um veneno, sabe, que fecha a porta do favor de Deus para a sua vida. Você precisa lidar com o seu coração. Uma vez que você percebeu que está magoado, percebeu que está, às vezes até amargurado com alguém, porque te feriu, porque não te tratou de uma maneira devida, te tratou indevidamente, porque feriu você, traiu você. Não sei qual que é o motivo, mas se houve mágoa, você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido. Deixa Deus mostrar. Você tem que perdoar e você vai falar, Senhor, eu não consigo. Pede para Deus. Limpa meu coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que tem muita gente que ora, que profetiza. Tem muita gente. Oi, Renata, senhora Moura, que saudade. Um beijo, viu? Essa live é para você mesmo. Pastora Davinha, Goiás. Olha para cá. A Bíblia fala que tem muita gente que ora, né? Eu oro. Lá em Coríntios fala, né, que eles profetizavam no nome do Senhor, curavam em nome do Senhor. Aí teve um dia que o Senhor falou assim, não, aparta de mim porque eu não te conheço. Sabe o que é isso? Tem gente que ela, só porque ela tem o dom, às vezes ela tem o dom de profetizar, ela tem o dom ali de revelação, dom de interpretação de língua, sei lá, um dom de curar. Vai que você tem um dom, amém pelo seu dom. Mas eu quero falar uma coisa para você. O dom nos é dado, ok? O dom nos é dado, mas o fruto, ele é cultivado. Deus te dá o dom, você recebe. Mas se você quer dar fruto, você tem que cultivar. E você só cultiva no coração livre de mágoa e de ressentimento. Por quê? Porque o fruto é cultivado. Ele precisa de uma terra para ele cultivar.
Então olha o que a Bíblia fala. Lá em João 15:8, a Bíblia fala: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. A vontade de Deus é que você dê muito fruto. Isso mesmo, Stephanie. É Stephanie, Stefane? O dom nos é dado, mas o fruto é cultivado. É isso mesmo. Você tem o dom porque é algo que Deus deu, foi um presente. Mas, se você quer ser usado com fruto, você tem que cultivar. E o solo para você cultivar é o seu coração. Eu não quero um solo estéril. Livra-me, Senhor, de um solo estéril. Livra-me, Senhor, de um solo ofendido, porque o solo ofendido é um coração. O solo de um coração ofendido é estéril. Eu não quero. Eu quero dar frutos. A Bíblia fala que o Senhor me fez para dar frutos. E lá em Isaías 61:3, a Bíblia fala que o Senhor vai nos chamar carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha, a vontade de Deus é que você seja um carvalho de justiça. Frutos só são gerados em um solo fértil, isso mesmo, Stephanie. E o solo é o seu coração. Então, se você tratou com o seu coração, como que eu trato com o meu coração? Pastora, eu quero um coração fértil. Eu não quero um coração estéril. Então, você precisa lidar com o seu coração. Se tem mágoa, você precisa ir para Deus. Você precisa citar, abrir a boca, falar: Senhor, eu estou magoado com essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus. Abra mão da retratação. Abra mão, sabe, de você ser retratado. Abra mão ali de você ser bem falado, bem tratado. Isso é justiça própria. Você precisa entender, sabe, que você precisa ser aprovado pelo Senhor. Nem sempre as pessoas vão te pedir perdão, mas você perdoa-se em si mesmo. Então quer dizer que eu tenho que ir lá atrás dessa pessoa e falar: olha, eu tô chateado com você, tô magoado. Às vezes sim. Se você não conseguir romper isso com Deus, às vezes você tem que ir lá e falar: olha, aquele dia fiquei chateado com você e tal, por isso e por isso. Principalmente no casamento, eu acho isso que é importante, você andar em transparência. Mas às vezes não é preciso. Você pode lidar com o seu coração em Deus. E às vezes lá na sua oração, lá no seu devocional, lá no seu quarto, no seu tapete. Eu tenho no meu escritório aqui um tapete que eu fiz só para eu orar, só para eu ajoelhar, só para eu chorar na presença de Deus. Sabe, muitas vezes você vai ter que perdoar isso diante de Deus. O seu coração não é diante das pessoas, é diante de Deus. Deus é que está olhando, Deus é que quer ver um coração, sabe, que é livre de rancor, de mágoa. Uma vez que você perdoou, uma vez que você... Sabe, eu tenho visto, às vezes pessoas saem da igreja com o coração ofendido, vai para a internet, fica postando coisas. Que coisa horrível. Não faça isso, isso é muito feio. Isso é muito feio, você falar da igreja que você congregou, que, sabe, que você recebeu, aí você sai, no outro dia você enche, sabe, seu Instagram lá com palavras, com indiretas. Porque no tempo que eu estava aqui, que não sei o que, eu tô de luto. Para com isso é feio, isso é infantil. Sabe, vai resolver suas coisas em Deus. As pessoas vão desabafar na internet, vão desabafar na rede social. Significa que não tem tempo com Deus. Quem precisa desabafar em rede social é porque não vai desabafar com Deus. Eu não preciso pôr minha boca no trombone para falar: que eu não sei o que, não sei o que. Não, eu abro meu coração diante de Deus. Sabe? Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho, não vai falar mal de pessoas, sabe? Não vá descontar, pagar com a mesma moeda. Não. Vai pro seu quarto, faz igual eu coloco uma música e vai chorar. E vai falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Senhor, eu acho que eu não fui tratado devidamente. Senhor, eu acho que o meu ego está pedindo reparação, mas eu abro mão da reparação. Porque a Bíblia diz que aquele que vem em secreto vai recompensar. Você não precisa ir para o público, você não precisa abrir sua boca na internet para desabafar. Vai desabafar com Deus. Vai chorar. Quem desabafa em rede social é porque não desabafa com Deus. É isso mesmo, Stephanie. Eu tô falando aqui, mas eu tô abrindo meu coração, que eu fico indignada.
sabe, com pessoas que são imaturas, pessoas que são carnais, que não lidam com o coração de uma maneira correta e fica aí na rede social falando, desabafando, pelo amor de Deus, sabe, que infantilidade. Vai desabafar com Deus, vai abrir seu coração, vai pedir para Deus limpar, vai orar. O Salmo 139, verso 23, sondem e conhece, ó Deus, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo teu caminho. Pede para Deus sondar se você está sendo cego, se você não consegue ver. Se você não consegue ver seu coração, pede para Deus te mostrar. Porque às vezes eu não preciso nem pedir para Deus, Deus já me mostra. E quando Deus mostra, nossa, dá vontade de chorar. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto. Sabia? Não há um bom sequer. Então você precisa lidar com o seu coração. O solo de um coração ofendido é estéril. Isso mesmo, meu Deus, estava orando sobre isso agora. É mesmo. Gisbel Fernandes. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer transbordar, você tem que lidar com o seu coração. Que o seu coração não seja cheio, não seja tomado de justiça própria, de reparação, de razão, de mágoa, de ressentimento. Seja livre disso, minha irmã. Vai limpar seu coração, vai viver feliz, vai viver uma vida livre. Quem perdoa fica livre. Vai viver a vida plena, vai viver o transbordar de Deus. Como? Porque quem está ofendido fica escravo da outra pessoa. Onde a pessoa chega, que você está ofendida, você não cabe no mesmo lugar que ela. Se você chegou no lugar, você está ofendido com a pessoa, você tem que ir embora. Sabe por quê? Porque você ficou escravo dela. Então, seja livre, perdoa, abençoa, comece a orar. Você nunca vai falar mal de alguém que você ora por ele. Comece a orar pelas pessoas, porque o amor de Deus vai ser colocado no seu coração. Aí você não vai falar mal mais, porque você não vai falar. Entendeu? Então, comece a orar. Peça a Deus amor por essa pessoa, compaixão. Perdoa, abre a boca. Chora. Chora diante de Deus. O Senhor vai limpar o seu coração. E um coração limpo, o que acontece? Ele dá fruto. Por quê? Porque a boa terra lá na parábola, Lucas 8,15, a semente que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração frutificar. Eu quero ter um coração bom e reto. Eu quero frutificar. Então, eu, Senhor, quero prosperar. Eu quero transbordar. A primeira chave, lide com o seu coração. Perdoa. Rejeita. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías 61,3, que Deus te criou para ser um carvalho de justiça. Você sabe o que é um carvalho? Eu nem sei se eu vou conseguir. Não, acho que eu não vou conseguir falar as duas chaves. Eu vou falar a primeira hoje e vou deixar a segunda chave para a semana que vem, porque é muito profundo, tá? Muito bem, Stephanie. Lucas 8,15. Eu quero ter um coração reto e bom para frutificar. Essa tem que ser a sua oração, sabia? Essa tem que ser a sua oração. E aqui, olha, para a gente encerrar, né? Que eu já preciso encerrar. A Bíblia fala em Isaías 61 que você vai ser chamado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu fui plantada pelo Senhor. Eu sou um carvalho de justiça. Escreve aí para mim. Eu serei um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, gente, é poderoso demais. Eu estou tão cheio do Espírito. Eu estou aqui falando, mas eu sou a primeira a ser abençoada. Isaías 61. Isaías 61, 3. E a Bíblia fala, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Eu sou plantada. Para quê? Depois eles vão edificar os lugares antigamente assolados, restaurarão os destruídos, não é? Depois a Bíblia vai falar, sereis chamados sacerdotes do Senhor, chamarão ministros, você é o carvalho de justiça. Agora eu queria só finalizar
para te mostrar o que é um carvalho. Eu tive, deixa eu mostrar para você que eu acho que eu tenho ele aqui. Eu tive a curiosidade, tá bom, de pesquisar sobre um carvalho. Olha como é que é o carvalho, gente, que coisa mais linda. Olha aqui. Isso aqui foi uma palavra que eu ministrei. Olha o carvalho. O carvalho, ele tem raízes largas. O carvalho, a raiz dele é tão profunda que ele é forte. É uma árvore forte. O que é o carvalho? A Bíblia fala que o Senhor te criou para ser um carvalho de justiça. Plantado pelo Senhor. Você foi feito carvalho de justiça. Você foi plantado. O carvalho, ele é usado como uma madeira. Ele é uma madeira robusta. O carvalho é usado para fazer móveis nobres. Você é um carvalho. Escreve para mim, eu sou um carvalho. Esse carvalho, ele tira água da profundidade porque ele tem uma raiz muito grossa. Olha só, a raiz do carvalho, gente, isso aqui é um capítulo do meu livro. Eu preciso divulgar porque se você quer essa palavra inteira, vai estar lá no meu livro. Então na conferência eu vou lançar. E eu falo sobre o transbordar de Deus, tá bom? E esse é um capítulo do meu livro. O carvalho, ele tem uma raiz tão profunda. Ela chega, a raiz principal, ela chega a mais de 1,5 m de profundidade para estabilizar a raiz, porque é uma árvore grande, uma árvore robusta. Você é um carvalho de justiça. Sabe por quê? O carvalho, além de ter uma raiz principal, ele tem raízes laterais que são firmados ali. Sabe para quê? Pastor, vai abrir mais vaga? Já tem vaga. Ainda tem para o prédio do Portal e do Buriti. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Se você é de Goiânia, você pode fazer inscrição em qualquer prédio dos 10, qualquer um dos 10 prédios, tá bom? Se você não é, pede alguém para fazer. Já que você tá aqui, a gente ainda tem. Só para o Bueno que acabou, mas tem um pouco ainda acabando já ali no Portal e ali no Buriti. Olha para cá, você é esse carvalho. O carvalho tem uma raiz profunda, mas ele tem as raízes laterais. Eu te mostrei foto dele aqui, vou te mostrar de novo. Olha que lindo que é o carvalho. Eu tenho que te mostrar, gente. Olha que lindo que é. Olha isso. O carvalho tem raízes laterais. Olha o tanto que o carvalho espalha. Olha que árvore poderosa. As suas raízes ficarão firmes. Você é como um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. O texto aqui de Isaías, o texto aqui de Isaías fala que, Isaías 61:3, você, esse carvalho, você vai ser chamado sacerdote do Senhor. A sua descendência vai ser grande, vai ser conhecida nas nações. Você vai edificar os lugares antigamente assolados, versículo 4, os antes destruídos. Deus quer te usar para edificar famílias assoladas, para restaurar casamentos. Deus quer te usar para alcançar crianças, jovens, famílias inteiras. Esse é o carvalho de justiça. Então, se você é chamado como carvalho de justiça, você vai ter raízes profundas. Você, um solo que foi aprovado, um solo limpo, um solo livre de mágoa, de ressentimento, que já foi tratado, que recebeu a semente, essa semente frutificou e ela então se tornou um grande carvalho. O carvalho que vai ser usado para ganhar pessoas, sabe? O carvalho que vai ser usado para restaurar famílias e cidades assoladas. Eu e você. Vou deixar essa palavra para você. Gente, como eu fui abençoada com essa live de hoje, eu estava precisando ouvir isso. Porque afinal a gente tem que perdoar as pessoas todos os dias. Deus quer que você seja um carvalho de justiça. Deus quer que você transborde. A chave que nós falamos hoje, lide com o seu coração. Perdoe, porque o solo de um coração ofendido, ele é estéril. Mas o solo de um coração curado, que perdoa, ele é frutífero, ele é fértil.
para dar frutos para o Senhor, tá bom? Ó, um beijo, carvalho de justiça. Fale bem alto onde você está. Eu sou um carvalho de justiça. Eu sou chamado, eu sou plantado pelo Senhor para a sua glória. Amém? Um beijo no seu coração. Semana que vem a gente volta e eu vou estar postando aqui sobre o meu livro, já gerando uma expectativa aqui no seu coração. Se você vier para a conferência, você pode receber, você pode... eu vou abrir um grupo no WhatsApp para eu mandar as informações, tá bom? Se alguém quiser já pedir com antecedência para não enfrentar a fila, a gente vai facilitar a sua vida. Vou estar divulgando aqui. Um beijo, Carvalho de Justiça. Deus te abençoe. Tchau.